Atendendo ao pedido de Max08 Carter, inscrito do canal, hoje nós vamos falar de Nick Carter. Vem com a gente. Nick Carter, ele foi o cantor lá da boy band, o Backstreet Boys, né? Nick Carter nasceu em Jamestown, New York, Nova York, dia 28 de janeiro de 1980, às 20 horas. Portanto, ele tem Sol em Aquário, Lua em Câncer, Lua na casa 10, Ascendente em Virgem. Com Júpiter conjunto a esse ascendente, que dá um tom um pouco diferenciado na situação. Ele tem alguns planetas ali bem coladinhos do ascendente, Júpiter lá bem cravado no ascendente, né? Bom, pelo que eu entendi, a nossa pessoa escrita aqui está querendo que a gente fale um pouco da vida dele, e pela descrição da biografia. Depois eu fui pesquisar a biografia do Nick Carter, e de fato ele é uma pessoa que teve problemas com bebida alcoólica, a família dele e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente olhando o mapa, de fato, a gente tem algumas configurações que nos levam a entender desta possibilidade, né? Problemas envolvendo substâncias, e nessas substâncias também o álcool, assim como propensão ao mundo artístico, né? Uma vida no campo artístico. Bom, Sol em Aquário sempre dá aquele sentimento de você buscar expressar a sua personalidade, o seu ser de uma fórmula mais autêntica, uma fórmula mais fora do convencional, né? Uma pessoa, o aquário normalmente é significador do sentimento de que você, ao mesmo tempo, se sente pertencente ao grupo, mas você se recusa a ser igual ao grupo, né? Você se recusa a ser igual à manada, digamos assim, né? Lua em Câncer é uma lua bastante dignificada, na casa 10, sempre dá uma certa predisposição à popularidade. A lua do Nick não está cravado lá no meio do céu, mas está na casa 10, e isso também fortalece, não de tal forma tão intensa, mas fortalece sim uma popularidade, um sentimento de um instinto de proteção e de nutrição muito ligado às suas origens, à sua família. Então, de fato, a família e a origem do Nick pesa bastante nessa composição da personalidade. A ascendente em Virgem sempre é aquela pessoa que ela vai se manifestar para poder ser aceita ao grupo, a princípio de um modo muito discreto, né? Mas ele tem esse Júpiter ali cravado no ascendente, o que significa que essa forma de ser discreta não é tão discreta assim, e às vezes até uma dificuldade de se enquadrar dentro dos limites do que a sociedade impõe. Às vezes ele acaba extrapolando. Sinceridade, lógico, já tinha falado muito dessa boy band, foi uma boy band bastante famosa. Nesses anos eu tinha o quê? Por volta dos 20 e poucos anos, né? E eu ouvia falar muito deles, mas nunca tinha... Ouvia as músicas, mas os componentes da banda nunca me chamaram tanta atenção assim individualmente, né? Eu via que eram rapazes bonitos, né? Porque a boy band sempre tem essa característica. Mas agora que essa pessoa escrita nos pediu, fui olhar na biografia, e quando eu comecei a puxar o mapa astral, eu falei assim, puxa, né? Júpiter cravado no ascendente sempre dá uma tendência a engordar, apesar de ele estar em Virgem, ele perde força, mas não obrigatoriamente isso se manifestou, né? Pelo que eu vi nas fotos, o Nick hoje, né, já está com a idade dos seus 40 e tantos anos, ele continua relativamente em forma, no seu peso normal e tudo mais, mas de qualquer maneira, se isso não refletiu no corpo do Nick, deve ter se refletido na vida dele, uma dificuldade de entender seus limites, se colocar os seus limites diante à sociedade, né? Eu acredito
que justamente pelo fato do Júpiter estar em Virgem, houve aí uma contenção e não repercutiu tanto assim, de uma modo, pelo menos não de um modo significativo no corpo, né, no corpo físico do Nick. Agora, em relação às possibilidades com a droga, a gente vê o seguinte, você tem Netuno em Sagitário, né, que está ali em quadratura com Marte, com Marte que também está em Virgem, né? Então Netuno em Sagitário, quadrando Marte em Virgem. Isso, esse Marte ele está lá na casa 1 e o Netuno na casa 4. A casa 4 ela tem muito a ver com a questão da origem, né? Com a origem familiar, as bases familiares. Então, a gente entende que esse Netuno quadrando Marte, né? Ele significa justamente uma dificuldade de lidar com essa família, principalmente quando você olha esse Netuno, né? Acaba tendo uma propensão a problemas com drogas ou uma tentativa de resolver esses problemas por meio de uma linguagem poética, linguagem artística, para uma expressão que não vá além do verbal, né? Então poderia ser a poesia, pode ser o canto, a dança e assim por diante. Então essas tensões, né, de Netuno com Marte em quadrado, né? Netuno ali na casa 4, que justamente essa origem familiar, que ele buscou a solução dessas tensões por meio de uma expressão. E quando a gente fala de uma tensão desse tipo, Netuno quadrando Marte, sempre tem uma natureza um tanto quanto doentia, mas muitas vezes o nativo ele resolve essas tensões como? Simplesmente por meio de uma atividade artística, poética, artística do cinema ou artística no teatro, cantando, dançando, enfim. Né? E também pode significar que essas tensões, além de você tentar resolver dessa forma, você acaba muitas vezes tendo problema com álcool, substâncias, com drogas, de um modo geral. Né? Saturno em Virgem na casa 1, ali Saturno em Virgem na casa 1, significa uma certa restrição do corpo. Isso, de certa maneira, acaba diluindo essa presença de Júpiter exatamente ali no ascendente, porque Saturno ele restringe, então ao mesmo tempo que ele tem Júpiter expandindo, Saturno restringindo, então acaba tendo um certo equilíbrio nesse jogo, né? Mas é algo que ele teve que aprender a lidar entre as restrições e ir além dos limites, né? De uma modo muitas vezes evasivo. Vênus em peixes em oposição a esse Marte mesmo, que é quadrado por Netuno, o que reforça problemas com a família, mais especificamente com a mãe, porque trata-se de Vênus em peixes, e isso também acabou se tornando uma motivação poética, porque Vênus em peixes é bastante poético, em oposição a esse Marte, né? Uma certa dificuldade de equilibrar a sua noção de fazer acordos e, ao mesmo tempo, impor sua vontade, se colocar. Então, existe um conflito grande. E com a figura materna, porque, afinal de contas, essa Vênus em peixes está ali na casa 7, que é a casa dos amigos, dos inimigos declarado, o que acaba tornando a mãe uma figura muito importante, que transita justamente nesse campo, de alguém que, ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha, né? E essa coisa também, por estar em peixes é um signo que também está muito ligado com essa questão da poesia, da expressão artística e, ao mesmo tempo, de resoluções não muito positivas no campo do álcool e de outras substâncias aí, né, que pode ser vivido de modo ruim. Urano na 3, quadrando Saturno, reforça essa coisa de ter dificuldade de lidar com regras e quebra de limites, quebra de estruturas, rupturas muitas vezes com a tradição. E olha que ele tem ascendente em Virgem, então isso acaba ficando um pouco mais discreto, né? Porque o ascendente em Virgem acaba dando sempre uma certa discreção. Ele tem pouco fogo, o que significa que muitas vezes falta fé e entusiasmo, o que eu acredito que muitas vezes o Nick Carter acabe tendo dificuldades, às vezes no campo, vamos dizer assim, a questão da depressão mesmo, né? Porque uma falta de fogo
pode faltar entusiasmo, fé, a crença no que ele é capaz, isso acaba às vezes atrapalhando a vida dele. É um mapa que a gente não pode classificar nem como noturno, nem diurno, ou como sendo oriental-ocidental, porque ele tem uma distribuição bastante grande, ele tem bastante planetas em termos de mutabilidade em Virgem e de fixo ali em Aquário, o que faz dele uma pessoa bastante teimosa, uma pessoa que tem bastante certeza daquilo que ele acredita, do que ele pensa, mas ao mesmo tempo ele consegue ter uma adaptabilidade, uma capacidade de aprendizagem. Eu entendo que a cardinalidade dele é fraca, então ele tem uma certa dificuldade de tomar iniciativa, né? Então eu acho que é basicamente isso o mapa. Eu espero que vocês tenham gostado, especialmente Max08 Carter tenha gostado. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e na medida do possível, gente, eu tento fazer os mapas que vocês me pedem, mas às vezes eu recebo assim uma lista bastante grande de pessoas e às vezes acontecem coisas que me empurram a falar de personalidades específicas. Beijos, até mais.